Com a vossa permissão, para nós orarmos a Deus, agradecendo a Deus, porque sem Deus nada podemos fazer, né? Nós somos totalmente dependentes dEle. Estamos aqui nessa manhã, mas muitos, se calhar, essa hora estão nos hospitais, muitos estão a passar por uma cirurgia, muitos estão a dar entrada numa casa mortuária, mas eu e você tivemos a graça, o Senhor nos deu esse dia. Então, temos mil motivos para agradecermos a Deus, temos mil motivos para exaltar o nome do Senhor, porque só Ele faz maravilha em nossas vidas. Então, fecha os teus olhos. Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça também, papai. Se nós podemos respirar, se podemos nos colocar aqui em pé para falar, é a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia superabundou em nossas vidas. Senhor, muitos perderam as suas vidas mesmo nesta noite. Pai, ainda neste momento que nós estamos aqui, alguns estão a dar entrada numa casa mortuária, Senhor, porque eles deixaram esse mundo, mas o Senhor nos fez graça, Pai. Por isso nós não queremos ser ingratos, Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, louvar e exaltar o teu nome, Pai, pela noite maravilhosa, Senhor, pelos teus anjos que se acamparam à nossa volta, nos protegendo, Senhor. Pai, nós estamos aqui nesse treinamento sobre a liderança, Pai. Pedimos a tua presença, que o Senhor esteja aqui conosco, nos orienta, nos ajuda, Pai, a aprendermos, porque a Bíblia está a dizer que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Pai, nós viemos aqui para adquirirmos o conhecimento, Pai. Permita, Senhor, que esse conhecimento possa chegar até nós. Senhor, esteja com o preletor, o pastor Matumona, que estará aqui, Senhor Jesus, ensinando, Pai. Senhor, ajuda-nos, Pai, aprendermos, Pai da glória, Pai da eternidade. Pai, nós oramos a favor daqueles irmãos também que ainda não estão aqui. Apressa os teus passos para que em conjunto possamos aprender, Pai. Senhor, consagramos esse momento nas tuas mãos, Pai, porque nós cremos que quando um líder muda uma sociedade, muda uma igreja, até muda um país, Pai, por causa de um líder, Pai, que vai mudar, Pai. Esteja conosco o princípio e o fim, assim nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Podemos aplaudir o nome do Senhor? Podemos nos sentar. Bem, como sabemos, estamos aqui no treinamento de liderança. Queremos ter conhecimentos, né, sobre liderança. Para tal, importa saber o que é ser um líder, não é? Um líder é aquela pessoa que influencia positivamente, ok? Líder é servir com propósito. Líder é guiar os outros com sabedoria e exemplo, ok? Mesmo se formos nas nossas escrituras, a Bíblia em Provérbios 22, 29 diz-nos que já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho, pois será promovida ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. De uma forma resumida, esse versículo nos diz que a pessoa dedicada, aquela pessoa que se dedica, aquela pessoa que é competente e diligente naquilo que faz, alcançará lugares de destaque. Amém? No entanto, nós começamos com esse programa de liderança em 2018, né? Com o programa de GLS, que é o Global Leadership Summit, okay? É uma conferência internacional, mas que o pastor teve a visão, né, de trazer cá em Angola, ensinando e trazendo, convidando outras pessoas, não é? Em forma de palestras. Prontos, com a aderência e a sede e a vontade, né, que vimos que as pessoas têm em servir, ok? Então, surgiu a necessidade de expandir esse programa, não é, para jovens, né, e pessoas que têm a vontade de servir. E para servir, precisamos de ter o conhecimento de liderança, precisamos de ser guiados para que tenhamos sucesso nesta caminhada. Portanto, o líder deste programa é o pastor Matumona. O pastor Matumona é um engenheiro de profissão, com mais de 20 anos de experiência na indústria petrolífera, trabalhando em projetos diferentes, tanto em Angola como na expatriação. Dentre várias responsabilidades, trabalhou em equipas de intervenção, diagnóstico de performance de poços e optimização de produção de petróleo e gás.
tendo sido mentor de jovens engenheiros, orientando-os no entendimento e adaptação na indústria petrolífera e na vida social. Foi professor no Instituto Industrial de Luanda, lecionando as disciplinas de matemática, estatística, física e língua inglesa. É pastor consagrado desde o ano 2012 e atualmente lidera o Centro das Nações Eleitas de Deus, associado ao Ministério Internacional da Paz, situado na Zona Verde do Benfica. Uma das áreas que gosta de servir são as missões, levando o Evangelho da paz e esperança para lugares onde há necessidades de alcançar almas sedentas por Deus. É mentor e realizadora desde o ano 2018 da Conferência Internacional de Liderança Global Leadership Summit em Angola. Por favor, ajude-me a receber o nosso preletor de hoje, o pastor Matumona Mambo. Bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Ok, muito bem, vamos sentar então. Eu desejo boas-vindas a todos. A nossa irmã Sofia fez a apresentação do nosso programa e pronto, ela disse que o programa está um pouco associado com o Global Leadership Summit, que é o programa que nós realizamos anualmente. Só que o Global Leadership Summit é um programa no qual nós não temos, diria assim, acesso de toda a gente, né? Não temos acesso de toda a gente, porque o lugar é muito limitado também e o preço a que se cobra, por causa do local onde se realiza a Global Leadership Summit, não tem permitido que todo mundo participe. Entretanto, nos últimos tempos, nós temos pensado de como é que nós podemos estender o programa de treinamento a todo mundo, a todas as pessoas tenham acesso a isso. Julgo que ela citou o Provérbios 29, 22, né, que diz: conhece alguém que faz o seu trabalho com diligência? Conhece alguém que faz o seu trabalho com diligência? E o mesmo texto prossegue e diz que no meio de reis se assentará. Não fará parte. Há um termo que a Bíblia diz que parece ofensivo. Ele diz assim: não estará no meio de pessoas indigentes ou pessoas de pouca sorte. Eu escrevi aqui, acho que escrevi alguma coisa um pouco diferente, diz assim: conhece um homem diligente, perito naquilo que ele faz, na sua obra, perante reis será posto, perante pessoas de pouca sorte, não será no meio de pessoas de pouca sorte. É no âmbito disso que nós queremos que tudo aquilo que nós tivemos que fazer, nós procuremos fazer bem. Eu acho que eu tiro o exemplo de Deus. Deus é o nosso Criador. Deus é que fez todas as coisas e talvez só mesmo por distração que a gente não consiga ver a excelência da obra de Deus. Só por distração, né? Que a gente não consiga ver a excelência da obra de Deus. Tudo quanto Deus faz é excelente. Tudo, absolutamente tudo quanto Deus. Aliás, a Bíblia diz que quando Ele criou, viu que era bom. Ele disse que viu que era bom. A excelência na obra de Deus, na criação, em tudo quanto Deus faz. Então, nós precisamos de aprender a fazer as coisas bem, né? A Bíblia nos diz que maldito o homem que faz as coisas de Deus com negligência. A negligência pode ser uma negligência fruto da ignorância. Você não sabe.
Mas a negligência pode ser uma negligência de uma pessoa desleixar-se mesmo, consciente. A negligência inconsciente e a negligência consciente. E muitos de nós, provavelmente, com zelo que eu vejo as pessoas a fazerem a obra de Deus, eu vejo mais na perspectiva de negligência inconsciente. Está vendo? Porque a pessoa não faz aquilo de propósito. Não faz bem, porque ele não sabe. Porque se soubesse, faria melhor. Então, esse programa surge exatamente para nos ajudar a aprender a fazer as coisas melhor. E o que nós nos dispusemos falar nessa manhã, nós queremos falar sobre o chamado para a liderança. O chamado para a liderança. Eu creio que eu quero começar por fazer uma pergunta. Quem que está aqui presente se acha que é um líder? Levanta a mão. Quem que está aqui presente que se acha que é um líder? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Algumas pessoas a hesitar. Algumas pessoas a hesitar. Uma vez eu fui numa das nossas igrejas da província de Guimarães e eu fiz uma pergunta assim: quem é santo? Levanta a mão. Uns levantaram, meia dúzia de pessoas. Houve pessoas que ficaram ainda com o braço assim, uma hesitação. Há quem convicto: eu não sou santo. E eu me dirigi: mas não é santo. Eu vi que algumas pessoas levantaram a mão, mas outras pessoas não levantaram a mão. Talvez no seu coração isso aqui é petulância, seria petulância da minha parte eu achar que eu sou líder. Não é isso? E eu tive que ser apanhado para ser consagrado para isso. Por que as pessoas têm dúvida? Quais são os motivos que levam as pessoas a terem dúvida sobre o chamado, sobre a liderança? Primeira razão que eu poderia dar aqui, nós vamos, se for necessário também escrever um bocadinho. Primeira razão são razões, vamos dividir em 3 grupos, que fazem com que as pessoas não sintam apelo para o chamado e tenham dúvida para o chamado. Primeiro, vamos começar por razões pessoais. Há pessoas que não aceitam o chamado por razões pessoais. Eu acho que eu apresentei aqui a razão pessoal, né? Eu apresentei uma razão pessoal que não me atraía. Primeiro, nas razões pessoais que pode levar que as pessoas não sintam essa atração: insegurança. Insegurança. As pessoas têm aquela insegurança: não, eu não sou nada, eu não sou capaz, eu não sei falar. Conhecem alguém que falou assim, né? Eu disse: nada, eu até sou gago. Há pessoas que inventam. Há pessoas que inventam desculpa. Eu não, é muita insegurança. As pessoas têm muita insegurança. Moisés, que foi treinado no palácio, um dia, apesar de ter sido treinado com ciências, matemáticas, liderança, etc, etc, quando chegou o momento dele ser levantado para a liderança, disse: não, eu não estou preparado. Insegurança. As pessoas olham para as suas qualidades e dizem: não. Só que para muita gente tem que saber que mesmo que você não sinta que você é capaz, mesmo que você sinta a insegurança, quando Deus te chama, é porque Deus achou que chegou o momento de você ser chamado. Há uma capacidade que às vezes nós queremos que seja já pronta, madura, mas que vai ser resultado da caminhada. Na medida que nós fomos caminhando, e eu não diria que isso não existe,
Isso existe, mas Deus vai manifestando isso. Porque todos nós temos alguma coisa dentro de nós, mas que está adormecido. Eu vejo isso mais nessa perspectiva. Está lá, está adormecido, porque não está explorado. E na medida que você vai caminhando, aquilo vai emergindo. Amém? Então, a insegurança, e essa insegurança tem a ver com o quê? Medo de falhar. Há pessoas que não gostam de falhar. Sentem um peso de consciência muito grande. Há um outro motivo que acontece, é as pessoas não se acharem suficientemente competentes. Não, eu não sou competente. E outras pessoas sentem, que a nossa irmã disse aqui, que é falta de preparação. Eu não estou preparado. Já? Não é que ele não tenha medo de falhar, mas ele não está preparado. Eu não estou preparado. Eles acreditam que, para mim exercer a liderança, eu tenho que passar por uma formação. Como é que eles estão a me chamar? Eu não estou formado. Né? E nós estamos a passar uma realidade no nosso país em que até já se determinou que para você ser pastor, você tem que passar num curso teológico, né? Que é algo que é bom para nós nos aprimorarmos, mas nós sabemos que o chamado de Deus não é muito dependente a isso, né? Deus pode chamar sem você ter essa preparação e depois você vai sentir a necessidade de você, por causa dos desafios. Imagine, por exemplo, que Deus te levante para você liderar ovelhas, e essas ovelhas são pessoas, por exemplo, que o nível deles de escolaridade é um pouco elevado, né? Eu acho que vai haver necessidade do pastor também buscar aprimorar os seus conhecimentos. Amém. Eu acho que, para mim, as ovelhas precisam de pastos verdejantes. De formas que eu acho que o pastor deve trazer novidade. Não é? E essa novidade é fruto de quê? É fruto de busca incessante de conhecimento. Se conectar com a fonte, que é a palavra de Deus, mas também estender o seu conhecimento em outras áreas. É bom quando temos um pastor que é capaz de entender um pouco sobre a contabilidade familiar. Isso lhe ajuda, se aparecerem, por exemplo, se aparecer um casal em casa a contenderem sobre o dinheiro que não aparece, o marido que recebe o salário nunca dá salário em casa, a mulher que quando o marido dá o dinheiro, ela, além de comprar comida, compra cabelo brasileiro de 200 mil kwanzas. Eu acho que o pastor vai olhar naquela situação e vai dizer que aqui o problema não é do Satanás. Não é do diabo aqui. Aqui é problema de gestão. Não é isso? Aqui é problema de gestão. Então o pastor, se ele estiver munido das ferramentas, ele vai ajudar esse casal. Entendidos, irmãos? Vai ajudar esse casal. Então nós temos que olhar para esse lado. Então, saltando um bocadinho daquilo que eu estava a dizer, falta de preparação. A preparação importante é o que nós estamos aqui a fazer, para nós estarmos aptos para fazer a obra de Deus com excelência. A segunda razão por que as pessoas fogem do chamado é questões que têm a ver com a natureza relacional. Há pessoas que têm dificuldade para se relacionar com os outros. Eu uma vez li a história de Joyce Meyer. A Joyce Meyer é uma televangelista americana, muito conhecida pelo mundo. A Joyce Meyer diz que quando ela foi chamada para o ministério, ela tinha um problema muito grande de relação com as pessoas. Ela não conseguia se relacionar com as pessoas. E ela diz que uma vez ela começou a pensar: Deus, como é que eu vou exercer o teu ministério se eu não souber me relacionar com as pessoas? Eu sou uma pessoa difícil. Ajuda-me, Senhor, dê-me mais paciência. Foi a oração que ela deu. E ela diz no seu livro que depois de um determinado tempo, ela começou a trabalhar com pessoas muito difíceis na sua equipa. E ela pensava em desistir. Mas depois, um dia desse, ela orar, o Espírito Santo revelou: você não orava para que Deus te desse paciência?
Então, como é que você vai ter paciência se não você lidar com pessoas difíceis? Está vendo? Então, Deus faz as coisas de várias maneiras. E lidar com pessoas diferentes, fáceis, difíceis, etc., faz parte da liderança. Até mesmo na família. Mãe nasce os filhos, mas nem todos os filhos são iguais. Aquele filho que precisa de mais atenção em relação aos outros. Aquele filho que é um mimo, que não dá tanto trabalho assim, mas aquele filho, mas é teu filho, você vai ter que lidar com ele. Ele é mais difícil que os outros. Na liderança também é a mesma coisa. Na liderança nós temos questões de relação. Vamos nos relacionar com pessoas. E nas razões de relações nós temos, por exemplo, medo de... Muita gente rejeita porque ele tem medo de ser criticado, de ser rejeitado e ser criticado. Agora, me mostra só uma liderança do qual essa pessoa não é criticada. Jesus foi criticado, até foi rejeitado, Filho de Deus. Então, todos nós temos que estar preparados, eventualmente, em alguma estação da nossa carreira ou da nossa caminhada ministerial, ou para quem não está no ministério do Evangelho, mas está no chamado como psicóloga ou como médica, como engenheiro, como chefe de família, em alguma estação qualquer vai sofrer alguma crítica. Porque nós todos não pensamos da mesma forma. Pensamos de forma... Deus não nos criou iguais. Então as pessoas, quando têm medo de ser rejeitados e criticados, dizem: nada, isso não é para mim. Outras pessoas, como o meu caso, uma das razões que eu rejeitava o chamado foi por causa das experiências negativas que eu tive. Via o meu pai, aquilo para mim era uma experiência negativa. Ele, da forma como ele lamentava às vezes, da forma como ele desabafava na família, eu via aquilo para mim como uma experiência negativa. E isso não criava em mim nenhum apetite. Está vendo? Nenhum apetite. E a outra razão são, na verdade, são conflitos pessoais, né? São conflitos pessoais, de aquilo que eu já disse no caso, por exemplo, da Joyce Meyer, de você dizer: pá, eu tenho dificuldade de lidar com as pessoas. Como é que eu vou lidar com a igreja? Porque, irmãos, eu conheço pastores, homens de Deus, que são difíceis, né? São difíceis, de tal forma que ovelhas fogem da igreja por causa do pastor. Está vendo? Amém. Ovelhas fogem da igreja por causa do pastor, porque ele é difícil. Então, há pessoas que autoconscientemente sabem que: eu sou difícil, estou fora disso, eu não vou conseguir. Mas Deus pode moldar. Está vendo? Deus pode. Estamos aqui a apresentar as razões. Outra coisa são as razões de âmbito espiritual. Falta de convicção ao chamado. Será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus me chamou mesmo? Não, eu acho que aqui estou a forçar a barra. Há pessoas que... Eu também já passei essa experiência de sentir-me assim, de que... eu acho que estou aqui a forçar a barra, acho que eu não tenho chamado. E a outra razão tem muito a ver com a falta de dependência de Deus, né? As pessoas são honestas consigo próprio, é tipo: mas como é que eu vou fazer isso? Se Deus não estiver comigo, como é que vai ser? Eu não tenho capacidade. Percebem que é impossível, eu não vou conseguir fazer isso. E outras pessoas têm a ver com ataques espirituais, né? Portanto, há uma luta dentro dele. Não é só ataque espiritual exterior, mas ataque espiritual é uma luta interior, do sim e do não, que preciso de avançar, preciso não avançar, etc, etc, etc. Então nós temos realmente várias razões que podem levar a que nós possamos rejeitar a liderança. Para as pessoas que se encontram aqui presentes nesse lugar, eu não sei se existe alguém que está aqui que enfrentou alguma luta das várias que nós acabamos de mencionar aqui, em que quando se tornou líder, ou quando estava para se tornar líder, ele tinha essa luta
de qualquer uma das 3 classes. Há alguém que está aqui que enfrentou essa dificuldade, dúvida, enfrentou a dificuldade de, talvez não vou ser aceite, enfrentou a dificuldade de que eu não sou suficientemente capacitado ou capacitada, ou talvez teve alguma experiência negativa, essa experiência negativa não era apelativa para ele. Existe alguém que tem Ok, temos aqui a nossa mana. Pode dizer o que é que aconteceu, por favor? Nós queremos que o nosso encontro seja mesmo interativo. Yeah? O que é que aconteceu? Porque nós aqui queremos aprender também de você que está aqui sentado. Não é tipo que nós estamos aqui e conhecemos mais do que você, porque você também tem a sua experiência que queremos que você partilhe conosco. A nossa mana. Paz do Senhor a todos. Está aqui. Eu sou a irmã Justina Silva. Sim. Eu sou funcionária pública. E em 2023 eu fui nomeada na área, no serviço em que eu faço. No entanto, eu trabalhava numa outra área e quando eu fui para essa área, eu fui chamada para ir liderar uma área que outra hora eu era estagiária. Eu cheguei lá na área que era para estagiar. E é uma área técnica, mas que tem mais senhoras. Na sua maioria tem apenas 2 rapazes, o resto são senhoras. E eu fui para lá, fiquei durante 1 ano naquela área a estagiar, mas não sabia o que Deus tinha comigo, no entanto, para ir para lá novamente. Estando lá 1 ano, eu percebi, consegui conhecer o caráter de cada uma, lidar com o caráter, com as diferenças. E estando lá, aprendi e vi que elas eram senhoras muito capacitadas, que conheciam muito bem o trabalho que faziam. E quando recebi o desafio, que era para ir liderar essa área, eu fiquei assim, primeiro eu pensei, é uma área que são senhoras com caráteres muito difíceis, e são senhoras que conhecem o trabalho. E eu disse, o diretor disse, sim, você que foi indicada para a área. E eu estagiei, a metade da coisa que eu conhecia sobre aquela área foram elas que me instruíram. O pouco que eu sabia para ser notada, para ir lá liderar a área, era por intermédio delas. Havia uma delas que, eu quando cheguei, ela tinha carta de condução e ela não sabia conduzir. Então nós fizemos como se fosse um câmbio, porque elas eram senhoras que conheciam, mas tinham dificuldade em passar aquilo, elas guardavam com ela. Então ela sentiu-se um pouquinho endividada comigo, porque eu ensinei a condução a ela, a prática, ia na casa dela muito cedo e saía com ela no lado, com o carro, instruía. Então ela também sentiu a necessidade de pagar me instruindo. Então ela disse, todo mundo que passou nessa área não teve sucesso, porque não teve um caderno para anotar. Ela começou a dar algumas chaves para mim. Então tenha um caderno, eu vou começar a te dar. E ela foi me dando, foi me instruindo. Eu aprendi, eu fui. Então quando eu recebi o desafio, eu disse, como é uma área de senhoras, é uma área muito complicada. A nível da empresa, todo mundo já sabe que é uma área muito difícil. Então, os colegas que estavam na minha área em que eu fui indicada também diziam que eu não seria capaz, que eu não iria de aguentar e tudo mais. Mas depois eu fui chamada novamente, eu aceitei o desafio e fui para lá. E no princípio foi muito difícil, complicou ainda mais, porque eu era estagiária, cheguei lá a liderar elas. E elas não passavam nada para mim, elas viam os erros que eu cometia e não diziam nada. E eu acho que eu fiquei durante 6 meses chorando todos os dias quando voltava a casa, por causa da experiência que eu estava vivendo. Eu me achava que eu não era capaz, que eu não ia conseguir mesmo de maneira alguma liderar, nem entender exatamente o profundo de como é que a área funciona. Mas depois comecei a participar nas avarias com elas, comecei a mostrar para elas, apesar de eu ser... Quando era estagiária, e aprendi que, apesar de ser a líder, eu não mudei nada, eu continuo a ser a mesma pessoa. Amém. Então, continuei a estar com elas, a mostrar a minha humildade. E fui aprendendo. Hoje ainda encaro muitos desafios, mas já não são aqueles, já não volto a casa todos os dias a chorar, como era quando fui nomeada. Ok, muito bem, boa experiência. Por isso é que nós estamos mesmo aqui para aprendermos das experiências vocês, e isso de certa forma vai enriquecer, né, o nosso entendimento sobre o chamado, ok?
Também. Olha, temos a nossa irmã que vai dar um testemunho aqui rápido. Por favor. A paz do Senhor, a todos os líderes cá presentes. A experiência que eu quero partilhar é que há um tempo atrás eu era pressionada pelo meu líder para marcar passos firmes. E ele, sendo pai espiritual, tendo a visão do meu crescimento espiritual, e eu ainda bebê na fé, não está dentro da mesma visão, a dificuldade que eu tinha é que eu sentia que não estava preparada para encarar aquilo que o meu líder via em mim como potencial, e eu não percebia aquilo. E acho que foram coisas. Hoje sou consagrada pastora. Antes de ser consagrada, eu vivi 3 a 4 anos sob pressão do meu líder. Ele dizia: filha, eu vejo grandes coisas, eu vejo um grande ministério na tua vida. E eu dizia sempre: apóstolo, eu não estou preparada. Eu não estou preparada. Mas a sua percepção da falta de preparação era devido ao quê? Era medo? Medo. Era medo de encarar a responsabilidade? Tinhas receio de ser criticada ou não sentias capacitada? Porque às vezes, né, podes sentir que eu não estou capacitada. Às vezes há quem até tem capacidade, mas não gosta de encarar situações de críticas ou rejeição. Era mesmo medo de encarar a responsabilidade. Era medo de encarar. Sim. Eu via que era muita responsabilidade encarar ou suportar o ministério. Sim. E eu não estava preparada para aquilo. Eu estava constantemente a fugir. Até que Deus foi falando comigo e eu senti a voz de Deus a me dizer que Ele não escolhe os capacitados, mas que Ele capacita os escolhidos. E aquela voz soava em mim constantemente, que eu comecei a perceber. E eu comecei a dizer: Senhor, eu sinto que eu não estou preparada, mas se o Senhor diz que o Senhor vai me capacitar, então eis-me aqui. Quando eu comecei a dizer: Senhor, eis-me aqui, automaticamente eu deixava de fugir e me apresentava para Deus e dizia: Senhor, eis-me aqui, capacita-me para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. E eu comecei mesmo a sentir que eu estava a engrenar naquilo que o meu líder me instruía. Eu sentia mais liberdade e de repente eu comecei a me sentir mais ousada para fazer as coisas. Mas eu enfrentei isso. Eu tive medo de assumir a liderança. Muito bem, muito bem. Tá bem? Ok. Vamos dar também aqui a irmã. Hoje todos nós vamos falar. Aqui ninguém vai sair sem falar. Ok. A paz do Senhor. Amém. Esperança Joaquim é o meu nome. Sou funcionária pública. E desde muito cedo eu acho que eu já tinha um espírito de liderança. Mas nunca assumi a liderança por medo. Por medo? Medo de falhar. Medo de ser criticada. A incerteza de que vou conseguir ou não. Porque muitas das vezes em casa eu gostava de orar. Eu já gostava de meditar na palavra. Eu até sonhava a pregar. Sonhava a liderar, mas quando antes era metodista, quando o meu líder na igreja metodista me chamasse, Mana Esperança, vem para liderar esta área, eu fugia. Eu desaparecia. Eu domingo a seguir já não aparecia. Era fugitiva. Era uma fugitiva, realmente. Mas quando cheguei na Pentecostal e o meu líder disse-me que era o meu momento, eu fiquei assim: meu Deus, será que eu estou preparada? Será que eu vou conseguir? Mas pronto, não reivindiquei. Calei e deixei a coisa acontecer. E pronto, aconteceu e hoje estou aqui, a ser capacitada por Deus. Amém. E
aquele medo, aquele receio, aos poucos está desaparecendo, porque ele não desaparece assim totalmente, né? Amém. Mas Deus vai trabalhando em nós e vai retirando pouco a pouco, e paulatinamente está desaparecendo, graças a Deus. Amém. E finalmente a irmã. Bom, depois vai falar. Finalmente a irmã. Serei breve. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Erika Avelino. E quando o pastor perguntou, por acaso fiquei numa branca se de facto havia acontecido comigo ou não, mas enquanto as irmãs falavam, Deus fez-me lembrar de 2 casos. No qual eu perdi a oportunidade por me sentir incapaz de assumir responsabilidade. E então eu fui para uma entrevista de emprego. Eu, na altura, era assistente pessoal de uma empresa, e então estava muito acostumada a trabalhar para individual. E quando sou chamada para liderar uma equipa numa empresa de construção civil, eu me acobardei. Fui à entrevista, mas eu consegui perceber que enquanto fazia a entrevista, eu fui muito insegura. E diziam, olha, vais fazer uma formação, tens que te deslocar durante 6 meses para fazer, vais ter que liderar a área de X e X. E eu comecei a ficar com medo, e então percebi que não dei os outros passos seguintes, porque de facto eu transmiti uma insegurança de incapacidade. Perdi mesmo esta oportunidade. Não fui mais chamada para ser líder. E a outra é uma razão que se calhar ainda não foi citada aqui, foi quando eu começo a dar a minha caminhada cristã, chamam-me, depois de algum tempo, trabalhava no protocolo, mas depois chamam-me para um departamento da área social, a qual eu fui dar a sugestão do projeto, e o pastor decide que eu devo ser a líder. E eu disse, não, mas eu dei a sugestão, mas não é para eu ser a líder, é para o pai ver quem vai liderar. Sim. Ele disse, não, você mesmo é que vai liderar. Disse, mas pai, não precisa, não, é mesmo o pai ver, eu estou bem, eu vou só ser auxiliar. E então, o que eu entendi? Que eu estava tão acomodada no meu servir do protocolo, no meu servir de célula, que para mim estava bom. Então, eu consegui entender que aí a razão era a comodidade. Às vezes, nós estamos tão acomodados no lugar onde nós estamos, que quando nos trazem um novo desafio, nós, não, deixa estar, não precisa, estou muito bem aqui onde estou. Então, era isso que eu queria partilhar. Ok, vamos avançar. Ele, como tinha levantado a mão, eu quero avançar para outro... Podemos avançar? Tá bem, não faz mal. A pastora também? Uau, Pai do Senhor. Amém. Eu, por acaso, quando começamos a liderar com meu esposo, eu não era pastora, era simplesmente uma membro também da igreja. Mas eu tinha a função de mãe espiritual. Nessa altura, a esposa do pastor, todo mundo chama mamã. E eu tinha dificuldade de ser ouvida, por ser muito nova. Eu comecei com 29 anos a liderar a igreja com Jaime. E eu tinha essa dificuldade. Então, para cumprir essa dificuldade... Quando diz 29, significa que tinha mais velhas? Sim, como elas são pastoras do nosso ministério, e a pastora Esperança está na idade de ser minha mãe, nesse caso. Ela já tem filha de 40 e pouco. Então, tipo, você, a líder principal, como esposa do pastor, tem que saber lidar com as ovelhas. Sim. E eu, quando via que não estava a ser ouvida ou catada, eu usava uma força... E elas... Tipo imposição. Sim. Mas não é imposição de brincadeira. E isso, às vezes, isso feria muito. Então, eu tive que estudar sobre posicionamento. Isso aqui tem uma pastora, faça esse curso, é muito importante. Posicionamento de esposa do pastor. Porque eu não era líder, não era pastora. Era simplesmente a esposa do pastor. A esposa do pastor não é pastora, não manda na igreja. A esposa do pastor não tem o mesmo direito que o pastor tem na igreja. Eu não sabia disso. Eu pensava que o facto de ser esposa do pastor também tinha de ter muita voz, muita autoridade, queria organizar tudo, fazer minhas coisas. E às vezes chocava com as mamães que estão a vir da Assembleia, porque elas sabiam que a esposa do pastor na Assembleia de Deus não era assim.
E encontrei uma esposa de pastor bem metida. Então eu tive de aprender a se posicionar. E hoje eu não tenho dificuldade com nenhuma crente da igreja. E elas estão aqui, justificam. Eu deixo elas fazerem o seu trabalho. Hoje eu não ralho crente. Hoje eu converso, ensino e aprendi a lidar com os maus comportamentos dos crentes. Tipo, se um crente fofocar, eu chamava a crente à frente da pessoa que ela fofocou e já estragava tudo. Um posicionamento totalmente errado. Então, líder, na realidade, deve aprender a lidar com as ovelhas, saber o seu limite, posicionamento. Por isso é que eu estou aqui mais uma vez para aprender. E Amém. Vou aprendendo. E hoje não tenho queixa. Elas estão aqui, falam por mim, não tenho queixa. Elas até me obrigam a falar quando eu nem quero. Mas antes eu falava o que não devia falar. Então, Amém. Se aqui tem uma líder, precisa se posicionar, faça esse curso de como esposa de pastor deve se posicionar na igreja. É muito importante. Muito bem, muito bem. Eu acho que está sendo bom, né? Esse engajamento, entender, cada um vai partilhar a sua experiência. Eu creio que vamos partilhar muito mais experiência. Queria só avançar para o nosso primeiro ponto. Isso foi apenas a parte introdutória. O nosso primeiro ponto, nós queremos falar sobre os princípios de liderança. E eu queria, antes de nós avançarmos para os princípios de liderança, que você pensasse numa palavra, não precisa de várias, numa palavra que você acha que se associa a um líder. Uma palavra. Pensa numa palavra que você acha que se associa a um líder. Você que é líder, se você tivesse que pensar numa palavra para um líder, que palavra seria essa? Alguém diz paciência, orientador, organização, zelo, não percebi? Exemplo, ok, exemplo, empatia, motivação, posicionamento, saber ouvir, humildade, visão, tem que ser visionário, não falaste nada. Paciência, planejamento, uau, eu acho que aqui é muita coisa aqui. Disciplina, influência, comunicação, estratégia, pastor Márcio, sabedoria, inspiração. Eu acho que não vamos parar aqui. Na verdade, irmãos, existem, eu vou apresentar apenas 10, mas daquilo que nós acabamos de citar aqui, já passou. Então, há muita coisa que nós podemos associar a um líder, que são os princípios que fazem parte de um líder. Yeah? O primeiro princípio que eu queria que nós partilhássemos aqui nessa manhã seria, primeiro, o princípio do chamado. Para aqueles que acompanharam a minha introdução, eu falei do chamado. Aliás, o nosso tema é chamado para a liderança. O que quer dizer que todos nós que estamos aqui como líderes, temos que saber que antes de tudo, nós nos tornamos líderes porque alguém nos chamou. E eu quero dizer, não é só chamado ministerial. Pode ser chamado em qualquer outra área. Em qualquer outra área. Você faz o que você faz porque alguém te chamou para você fazer isso. Até pode parecer que o chamado foi feito por um homem, somente um homem que se simpatizou consigo. Mas nós sabemos que o chamado vem de Deus. Ok? Deus chama pessoas para serem bons polícias. Deus chama pessoas para serem agentes da justiça. Deus chama pessoas para serem mestres, ensinar os outros. Né? Deus chama pessoas em diferentes áreas. Yeah? E eu queria falar primeiro o primeiro princípio é o princípio do chamado, que todos nós precisamos de reconhecer que qualquer verdadeiro líder precisa de saber que antes de ser escolhido por Deus, Deus o escolheu. Amém. Antes de você ser escolhido por Deus, Deus te escolheu. Então, esse é um princípio do chamado, é o princípio do propósito. Aquele que chama, ele dá-te direção e dá-te autoridade para você exercer.
o trabalho para o qual você foi chamado. Amém. Amém?